Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto. Vamos continuar no assunto modo de produção oriental, Grécia e Roma Antiga, certo? As questões estão misturadas. E no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões da questão 33 à questão 38. Lembrando que são questões de vestibulares passados de várias bancas, de várias universidades do Brasil, certo? A questão 33 da UFPR, ela vai trazer um extrato, um pequeno texto, pequeno fragmento da Ilíada de Homero, certo? Que vai dizer o seguinte, dividiu-se em 3 partes o universo, a cada qual logrou sua dignidade, coube-me habitar o mar alvacento, quando se retiraram as sortes, as Hades, couberam as brumosas trevas e coube a Zeus o vasto céu, no éter e nas nuvens. A terra ainda é comum a todos, assim como o vasto Olimpo, certo? Segundo o texto de Homero, a origem do universo é explicada pela divisão feita por Cronos, ou seja, Cronos, deus do tempo, entre seus 3 filhos, Poseidon, Hades e Zeus. A visão mítica relatada por relatos como esses permeou as sociedades gregas e romanas na antiguidade e atribuiu um caráter religioso ao seu legado artístico e cultural. Sobre a religião dessas sociedades, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então você vai colocar verdadeiro ou falso sobre a religião das sociedades gregas e romanas, certo? Então a 1 aqui vai dizer o seguinte, a mitologia era a base da religião, celebrada no culto aos antepassados, aos deuses e aos heróis. Essa alternativa ela está correta, ela é verdadeira, tá? Porque a mitologia grega, no caso, ou a mitologia romana, mas sobretudo a grega, ela tinha como base forte a religião, o culto aos antepassados, aos deuses e aos heróis. Então essa alternativa ela é verdadeira. A 2, que é a que nós vamos analisar agora, deixa eu pintar aqui ela. Para os romanos, os deuses eram seres que não se identificavam com os vícios ou com as virtudes dos seres humanos. Ela é falsa, tá? Por quê? Os deuses romanos eram deuses identificados com pessoas comuns, certo? Então eles tinham os vícios, eles tinham as virtudes dos seres humanos, ou seja, os deuses eles eram a imagem e semelhança do próprio ser humano, tá? Não a imagem e semelhança no preceito do cristianismo, tá? Mas sim na religião politeísta grega. Então ela é falsa. A 3, deixa eu dar uma pintada aqui, ela vai dizer o seguinte, os mitos relatavam a criação do mundo e as relações entre deuses e homens, apresentando exemplos morais que deviam pautar o comportamento humano. Essa é verdadeira, tá? Os mitos romanos, eles tinham como base a criação do mundo, ou a criação da civilização romana. Lembra lá do mito de Rômulo e de Remo, que foram criados por uma leoa, que fundaram a cidade de Roma? Então, eles moldavam esses mitos romanos, as suas relações com os deuses e homens, certo? E também apresentava para a sociedade daquele período exemplos morais que deviam pautar o comportamento humano. Vocês não estão encontrando nessa questão que ela é verdadeira, uma coincidência também com os textos bíblicos ou religiosos do nosso tempo, certo? Que relata, por exemplo, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, né? A Bíblia Católica ou a Bíblia Cristã. No caso, se você for pegar que tem a Bíblia Evangélica e a Bíblia Católica. Esses mitos, eles relatam o quê? A criação do mundo, certo? Deuses, homens, ou no caso, como a nossa religião, o cristianismo, é uma religião monoteísta, né? Ele não fala deuses, mas falam Deus e homens, né? E apresenta exemplos morais que devem pautar o nosso comportamento humano. O que são os 10 mandamentos, por exemplo? Então, a alternativa 3, a 3 está correta, tá? Vamos ver aqui, na religião da Grécia e Roma Antiga, os heróis eram homens que praticavam ações extraordinárias, recebendo a mesma veneração destinada aos deuses. Essa é verdadeira, tá? Tome cuidado, porque às vezes as pessoas podem querer ter uma visão cristã desse período histórico, certo? Em que você tinha uma veneração a Deus, veneração aos homens, separado. Mas nesse período histórico, né, os heróis, que vêm lá do termo eros, né,
que é defensor, protetor, eles eram indivíduos, homens, né, que eles praticavam ações extraordinárias. E dentre essas ações extraordinárias, muitas dessas estavam ligadas à guerra, certo? Então ela é verdadeira. A próxima vai dizer o seguinte, ó. Na Grécia, o culto a Júpiter não permitia a veneração de divindades protetoras das diversidades. Essa alternativa ela é falsa, tá? Porque na cultura grega, o culto a Júpiter, ele era, sim, algo de veneração à divindade protetora nas cidades gregas. Então, você não pode dizer que o culto a Júpiter não permitia a veneração de divindades, sendo que todos os deuses gregos e romanos eles eram produtos de veneração a divindades protetoras de suas respectivas cidades. Então essa alternativa ela é falsa. A próxima, que vai dizer o seguinte: o conjunto de mitos criados pelos gregos permaneceu inalterado, mesmo depois de sua adoção pelos romanos. Essa alternativa ela é falsa, tá? Por quê? Muitos dos deuses gregos foram apropriados pelos romanos, rebatizados, muitos desses, certo? E ele não permaneceu inalterado. Sempre que uma cultura ela se apropria de elementos de cultura de uma outra, que ela se apropria de elementos de uma outra cultura, ele acaba sofrendo uma alteração, certo? E Roma era muito flexível na questão, certo, de se apropriar de elementos da cultura alheia, sobretudo da cultura de povos em que ela conquistava, certo? Portanto, ela é falsa. E a última vai dizer o seguinte, ó, na sociedade grega, certo, estabeleceu-se uma relação íntima entre arte e religião. A arquitetura e escultura, poesia e teatro tinham como fundamento o culto religioso e a perpetuação dos mitos. Essa alternativa ela é verdadeira, tá? Na sociedade grega, você tinha sim uma relação muito próxima entre arte e religião, tá? Óbvio que grande parte da arte nessa cultura grega, ela era uma arte de veneração aos deuses. Já ouviu falar aquela expressão deuses gregos? Ou seja, a escultura era algo que na cultura grega, na sociedade grega, a escultura era algo muito importante para você esculpir os corpos dos deuses gregos. Certo? Portanto, na questão 33, a alternativas é verdadeiro, a 2 é falsa, a 3 é verdadeiro, a 4 é verdadeira, a 5ª é falsa, a 6ª é falsa e a 7ª é verdadeira. Certo? Vamos agora responder a questão 34. A questão 34 vai falar sobre a queda do Império Romano e vai dizer o seguinte, ó, em 746 depois de Cristo, no caso, 776 depois de Cristo, Roma caiu. Uma nova ordem passava a ser construída a partir dos escombros daquela que tinha sido a maior civilização existente até então no Ocidente. A nova ordem que nos referimos pode ser encarada como uma síntese de 3 elementos. Qual é essa nova ordem? A banca não fala, mas a nova ordem que substituiu no mundo ocidental, dizendo a Roma antiga, foi a ordem feudal. E a ordem feudal ela estava calcada em 3 elementos. Os elementos cristão, obviamente, você tinha a religião cristã como a dominante nesse período histórico. O elemento romano, certo? Porque por mais que o Império Romano caiu, muitos elementos da cultura romana, da organização romana, da religião romana, que era o cristianismo ali em seu final, certo? Permaneceram. E o elemento germânico, que veio das invasões bárbaras. Ou também, durante o Império Carolíngico, ficou muito enraizado esses 3 elementos: romano, germânico e cristão, certo? Então, você sabendo isso, você já pode eliminar a alternativa E, você pode eliminar a alternativa D, pode eliminar a alternativa C, porque elementos persas não fazem referência à civilização feudal, certo? Óbvio que alguns elementos da cultura persa também estiveram presentes ali, mas não explicitamente. Bizantinos, germânicos e cristãos também. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa A. Sendo assim, na questão 34, a alternativa correta é a letra A. Na questão 35, vai trazer um extrato de texto da pensadora Marilena Chaui, filósofa Marilena Chaui, que vai dizer o seguinte, ó, sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar.
Se todo mundo aceitar as coisas como elas são, ou melhor, como nos dizem e nos fazem acreditar que elas são, para os poderosos de Atenas, Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. Então, o que esse extrato de texto da Marilena Chaui está falando? Está falando do contexto que levou à morte e à condenação de Sócrates, certo? Porque Sócrates foi considerado alguém subversivo e que corrompia a juventude. Por quê? Porque ele fazia o quê? Os jovens, as pessoas, a pensar. Com aquele lema que ele tinha, só sei que nada sei, ele fazia as pessoas pensarem. Então, a alternativa A vai dizer o seguinte, ó, que a sociedade ateniense da época de Sócrates era marcada pela educação militarista e exigia a total subordinação dos jovens aos mais velhos. Essa alternativa ele está equivocado, tá? Porque a educação militarista, certo, não era na cidade-estado de Atenas, mas na cidade-estado de Esparta. Então a educação militarista era uma educação espartana e não ateniense. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o caráter autoritário que predominou na Grécia Antiga impunha que indivíduos com ideias contrárias ao governo fossem severamente punidos. Tomem cuidado com essa alternativa, porque por mais que Sócrates tenha sido punido e tenha sido morto, condenado à morte, não foi porque ele tinha ideias contrárias ao governo, é porque ele fazia a sociedade pensar. E isso levava a uma grande parcela da sociedade ateniense, entende-se sociedade ateniense entre aspas, tá, pessoal? Porque não vamos pensar a sociedade naquela época com o mesmo viés, com a mesma forma como a gente pensa hoje. Mas ali o mundo ateniense, as pessoas, o cidadão comum, o ateniense comum, ele levava os indivíduos a pensar, certo? Inclusive os escravos. Então isso daí era visto o quê? Como subversivo pela elite, pela aristocracia daquele momento histórico, tá bom? Então a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer, ó, os representantes da elite grega eram pessoas com poucos conhecimentos e nutriam intenso medo dos que sabiam mais do que eles. Está equivocado, tá? A elite grega, ela era uma elite não apenas econômica, ela era uma elite intelectual. Então, numa sociedade em que poucos sabiam ler e escrever, certo? Você ter o conhecimento era algo para poucos, ou seja, eram poucas pessoas que naquele momento histórico tinham oportunidade de cabeça para ter conhecimento. Então, essa alternativa, pessoal, ela está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte, ó, os filósofos como Sócrates questionavam a realidade e instigavam o livre pensamento a ponto de colocar em dúvida verdades pré-estabelecidas. O que está falando ali? A Marilena Chaui fala justamente o que está dizendo aqui. Em outras palavras, a alternativa D está equivocada. Então, o motivo da condenação de Sócrates à morte, certo, é porque ele questionava a realidade e ele instigava, ou seja, incentivava o livre pensamento. Então, qual era a consequência disso? Ele colocava em dúvida verdades que eram pré-estabelecidas. Então, ele questionava as pessoas. Essa alternativa ela é a correta. A alternativa E vai dizer o seguinte, ó, o exercício do governo democrático, como no caso de Atenas, é dificultado pela existência de pessoas que discordam do que é assumido pelos governantes como sendo verdadeiro. Então, esse exercício democrático, você fala ali, ó, que ele morreu porque ele dificultava o exercício da democracia grega, ou seja, não é verdade, tá? Sócrates não questionava a democracia grega, ele questionava todo o sistema, ele fazia as pessoas a pensar com o seu lema, só sei que nada sei. Sendo assim, na questão 35, a alternativa correta é a letra D. Certo? Vamos agora à questão 36, virando a página aqui. A questão 36 vai trazer um extrato de texto de uma reportagem da revista Veja, publicada em 21 de abril de 1999. Certo? Numa reportagem publicada na revista Veja, em 21 de abril de 1999, é feita a seguinte constatação. Outro trabalho científico de destaque envolvendo a chegada do homem à América foi publicado no mês passado pela revista americana Science, uma das mais importantes do mundo na área. O estudo foi feito por dois geneticistas brasileiros, Sérgio Danilo Pena e Fabrício Santos, que confirmaram o parentesco genético entre tribos de 6 países americanos, Peru, Brasil, Argentina, Colômbia, México e Estados Unidos, em um pequeno povoado
nas montanhas Altai, entre a Sibéria, na Rússia, e a Mongólia, certo? Então, o que essa matéria está dizendo? Está reafirmando que o ser humano chegou na América vindo da Ásia, vindo do Estreito de Bering, certo? Porque tinha algumas teses, por exemplo, a tese do homem polinésio, né, de que eles vieram para a América da Polinésia, certo? E em barcos, em pequenos barcos, passaram para a América, mas a distância é muito grande, é muita água, certo? Para você fazer isso pelo mar, naquela época não tinha, obviamente, as embarcações que nós temos hoje, né? Mas vamos ler as questões, certo? O que ela está falando da mais aceita pela historiografia. Vai dizer o seguinte: a partir da citação, analise as hipóteses abaixo sobre a origem do homem no continente americano. A mais aceita pela historiografia e que, mais uma vez, foi confirmada pela pesquisa é a hipótese da, ou seja, a tese mais aceita de que veio pelo Estreito de Bering, ela foi confirmada por esses dois pensadores, certo? Então, a alternativa A ela já está equivocada, vocês já perceberam a partir dessa minha explicação. A origem autóctone, que afirma que o homem é oriundo da própria América, certo? Então, a origem de que o ser humano surgiu ali na América mesmo, ela é desmentida por essa pesquisa e pela tese mais aceita da historiografia. A alternativa B, que foi a que eu falei agora há pouco, vai dizer a origem polinésia, que defende ter os grupos de homens saídos das ilhas do arquipélago polinésio em canoas rudimentares, atravessado o Oceano Pacífico e se estabelecido em diferentes locais na América. Essa alternativa está equivocada, tá bom? A pesquisa dos dois geneticistas brasileiros não está validando a tese da origem polinésia. A alternativa C vai dizer o seguinte: a origem asiática, que pressupõe a imigração sucessiva de seres humanos provenientes da Ásia. Esses grupos teriam atravessado o Estreito de Bering, que durante invernos rigorosos formava um istmo de gelo, possibilitando sua travessia a pé. Essa alternativa está correta, certo? Então, ela está, a pesquisa dos dois geneticistas brasileiros acaba por validar a tese da origem asiática do ser humano na América. A D vai dizer o seguinte: a origem africana, que defende a vinda de sucessivos grupos de homens do continente africano. Esses homens teriam atravessado o Oceano Atlântico em canoas rudimentares e se instalado em vários pontos da América. Essa alternativa está equivocada, tá? Os seres humanos, os homens, certo? E mulheres, os indivíduos que vieram da África para habitar aqui, eles vieram bem depois, durante o período da escravidão, certo? E a alternativa aí vai dizer a origem fenícia, que pressupõe uma migração de fenícios para as Américas, atestada por antigas inscrições encontradas em pedras em vários locais do continente, certo? Portanto, na questão 36, a alternativa correta é a letra C, certo? Vamos agora à questão 37. Ela é da Universidade Federal de Pernambuco e vai dizer o seguinte: em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que, alternativa A, a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em solenidades às divindades. Essa alternativa ela está correta, tá? A religião no Egito Antigo era um aspecto importantíssimo da vida pública, certo? Porque a civilização egípcia ela se desenvolveu ali no vale do rio Nilo, porque o rio Nilo ele enchia, certo? Por que aquelas terras se tornaram agricultáveis? Porque o rio Nilo ele enchia, certo? Ele trazia nutrientes para tornar aquela terra boa para a colheita, e aí quando ele baixava, as terras ficaram férteis ali naquele vale do rio Nilo. Então ali permitiu o quê? O desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento de uma civilização sedentária e posteriormente de um império. Então eles atribuíam o quê? As boas colheitas, os fenômenos da natureza, porque a cheia, a inundação e depois a colheita é um fenômeno da natureza. Óbvio que é o ser humano que colhe, mas ele trazer aqueles nutrientes do rio Nilo, ele é um fenômeno da natureza, mas nessa época eles atribuíam o quê? Aos deuses, certo? Portanto, a alternativa A ela está correta. E a alternativa B, C, D e E, eu vou lê-las e explicar porque elas estão incorretas. Ela vai dizer o seguinte: a religião no Antigo Egito
como nos demais povos da antiguidade, não tinha grande influência, já que esses povos, para sobreviverem, tiveram que desenvolver uma enorme disciplina no trabalho e viviam em constantes guerras. Essa alternativa está equivocada, tá? Tinha sim uma grande influência. Praticamente não existe uma civilização em que a religião não exerce uma certa influência, certo? Então a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer: a religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que a usava como forma de manter o povo submetido à sua autoridade. Essa alternativa ela está equivocada, tá? A religião abrangia todos os aspectos da sociedade e ela legitimava as divisões sociais daquela sociedade. Então ela não tinha apenas influência na vida dos reis, certo? A alternativa C está equivocada. A D vai dizer o seguinte: o período conhecido como Egito Antigo constitui o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. Tome muito cuidado com isso. E o rei, como também o povo, dedicavam-se muito mais a seguir a tradição dos seus antepassados, considerados os únicos povos ateus da antiguidade. Essa alternativa está equivocada, tá? Quando você fala dos deuses egípcios, você já vê basicamente que ela está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: a religião do povo antigo do Egito era bastante distinta da do rei. Não era, tá? Em razão do caráter supersticioso que as camadas mais pobres das sociedades antigas tinham, essa superstição também era dos pobres e dos reis, sobretudo por não terem acesso à escola e aos outros saberes, só permitidos à família real. Essa alternativa está equivocada. Sendo assim, na questão 37, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 38, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje. E vai dizer o seguinte: na formação da cidade grega, a polis esteve vinculada ao processo de desintegração dos clãs patriarcais, os gênos. O que eram os gênos? Os gênos eram clãs patriarcais. E a constituição da polis grega, com isso, supôs a desagregação dessa estrutura tradicional e a formação de uma nova composição social representada pela existência de duas classes sociais antagônicas. Essa questão ela traz uma problemática para nós. Quando você fala em duas classes sociais antagônicas, tomem cuidado, estudante, porque vocês vão se remeter ao que está mais próximo historicamente, que é a burguesia e o proletariado, que foram duas classes antagônicas surgidas a partir do processo da Revolução Industrial. Até aí tudo bem, porém nós estamos falando do modo de produção asiático, ou seja, do mundo antigo, certo? De Grécia Antiga e Roma Antiga. Então, nós estamos falando de um período muito anterior, historicamente, à Revolução Industrial, em que você tinha sociedades com bases sociais totalmente diferentes. Porém, se você pega dentro da teoria marxista mesmo, você tem o antagonismo de classe anterior à formação da burguesia e do proletariado. E nesse período antigo, que ele está falando da sociedade grega, certo? Você tinha duas classes sociais antagônicas, que eram os proprietários de terras, certo? E dos escravos, e os escravos. Então, você tinha duas classes antagônicas. É óbvio que dentre as classes dos cidadãos atenienses tinha pessoas que não tinham escravos, certo? É óbvio. Só que o antagonismo não se dava entre essas pessoas. Ele se dava entre os proprietários de terras e de escravos e os escravos. Porque quem eram os escravos nesse período histórico? Isso tem que ficar bem claro. Nesse período histórico, a escravidão se dava como fator da guerra. Os escravos eram indivíduos de outros povos, de outras cidades-estados, que Grécia conquistava, certo? E trazia para Atenas, certo? Para as polis atenienses, na qualidade de escravos. Então, a alternativa 38, na questão 38, a alternativa correta é a letra A, certo? A dos proprietários de terras e dos escravos e a dos escravos. Então, a alternativa B, que vai dizer dos comerciantes e dos escravos, está equivocada. Dos comerciantes e dos artesãos, está equivocada. Dos navegadores e dos comerciantes, está equivocada. E dos proprietários de terras, dos escravos e dos eclesiásticos, também está equivocada. Sendo assim, na questão 38, a alternativa correta é a letra A. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.